Olá, eu sou a Marcela Leal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Já chega dando o seu like, vê se você está inscrito no canal, aproveita e se inscreve no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade. Gente, aqui mascando chiclete. Eu tive um insight essa semana vendo um vídeo das tartaruguinhas. O que vem a ser o vídeo das tartaruguinhas? É um vídeo de tartaruguinhas muito pequenininhas depois de nascer indo pro mar. Só que eram tipo centenas de tartaruguinhas. Era muito bonitinho o vídeo. E esse instinto delas, né, de ir pro mar. Isso tem alguma coisa a ver com o que eu vou falar agora? Talvez não muita. Mas aqui no momento eu tive um insight com isso, que é o seguinte. Olhando para a física quântica, né, a gente consegue entender, olhando profundamente para o que a física quântica traz, a gente consegue entender que, na verdade, a nossa essência, né, ela é abstrata. Então, como a nossa essência ela é abstrata, e nós, em essência, somos um único ser, somos uma unidade, né? Essa unidade, ela é anterior à manifestação. Ela é anterior à dualidade, né? Que é onde a gente vê essa separação sujeito e objeto. E olhando para como o elétron funciona, né? Entendendo que ninguém consegue explicar, na verdade, essa dualidade onda e partícula do elétron. E o fato também dele não conseguir ser medido, né, em muitos experimentos, porque o que acontece é que os cientistas, eles querem medir exatamente o momento, né, em que a onda se transforma em partícula. E eles não conseguem fazer isso. Então, é impossível, na verdade, hoje que o único experimento mais claro que existe a respeito disso é o da dupla fenda, né, que consegue mostrar como isso acontece e por que isso acontece. Mas se você olhar para o movimento do elétron, vocês vão ver que exatamente igual a gente, né? Exatamente igual as tartaruguinhas ali que aparecem no espaço-tempo, pequenininhas, uma num lugar, outra no outro, outra no outro. E depois elas vão em direção ao mar, né? E se misturam com esse mar. É mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente aparece nesse espaço-tempo, ou seja, a gente encarna e a gente desencarna. É exatamente isso, é a mesma coisa, tá? O movimento é o mesmo. E só que, né, na física quântica a gente consegue ver isso aplicado no micro, né, que é o movimento do elétron. Você não consegue perceber quando ele se materializa, né, uma onda se transforma num elétron, se transforma numa partícula, né? E aí ele aparece num lugar e de repente ele desaparece num lugar e aparece em outro, né? E os cientistas não conseguem explicar isso. Como é que ele salta de órbita? Como é que ele tá aqui, de repente ele desaparece e aparece numa outra órbita, né? Que esse é o movimento do elétron, né? Dentro do átomo. É muito interessante isso, gente, porque o que acontece com o elétron? Na verdade, ele se materializa, né, em um determinado lugar, daí ele afunda dentro desse mar, certo? E aí ele aparece em outro lugar. E aí os cientistas, eles descobriram que na verdade é o mesmo elétron, né? Exatamente como a gente, né? O ser que encarna, que desencarna e que reencarna de novo, né? Que se manifesta e de repente deixa de se manifestar e se manifesta de novo, é o mesmo ser. Estão entendendo que interessante isso?
E é o mesmo movimento do elétron. E que não é possível explicar totalmente medir totalmente no experimento, porque eles não conseguem exatamente captar esse momento, né, onde a coisa acontece. Exatamente por isso que a gente não consegue ter uma explicação para essa unidade, né? É por isso que a unidade, ela é uma experiência, entende? Sentir, entrar em contato com a unidade é impossível explicar em palavras, né? Isso não pode ser traduzido em palavras, porque a partir do momento que a gente está traduzindo em palavras, a gente já se afastou da verdade, entendeu? Porque ela só pode ser experienciada. Enfim, eu achei muito legal, né? Observar esse mesmo movimento, porque se você estudar, né, o funcionamento do elétron e como ele funciona dentro do átomo e o fato dele saltar de órbita e dentro desse salto de órbita que ele faz, ninguém sabe como que ele saltou, que ele estava num lugar e salta para outro, que eles chamam de salto quântico. Na verdade, o que acontece é que, e por que ele é o mesmo? É porque ele estava aqui, né? Como a gente, né? A gente está aqui encarnado, a gente afunda, né? Mergulha nesse vácuo quântico, vira um com tudo que existe e lá na frente se materializa de novo, tá? Não vou entrar em detalhes de por que isso acontece, como isso acontece, porque se a gente for entrar nessas teorias reencarnatórias, eu acho que fica muito complexo, existem muitas versões disso, porque aí a gente está entrando num terreno do ilusório. E dentro do terreno do ilusório, que são reencarnações, níveis, né, níveis de consciência ou planos de existência mais sutis, ainda estamos falando sobre dualidade, ainda estamos falando sobre ilusão. Então, quando a gente está falando sobre a verdade, claro, ainda a gente encarnado, né, sem viver a experiência da verdade, e por isso eu gosto do trabalho de Um Curso em Milagres, você tem duas maneiras de ver. Ou você está conectado com a dualidade, ou você está conectado com a unidade. Ou você está conectado com a mentira, ou você está conectado com a verdade. E aí não tem todas essas camadas de separação. Visto que a própria ideia de dualidade, ela é falsa, porque em última instância ela não existe, é o mais próximo que a gente pode chegar dessa verdade. Porque quando a gente acredita que existem milhares de possibilidades, milhares de camadas de dimensões, milhares de possibilidades de existência, milhares de encarnações, porque sim, né? Quando a gente começa a acreditar nisso aqui nesse mundo, a gente vai começar a viver essas coisas, a gente vai se afastando dessa possibilidade de conexão com a verdade, né? E aí começa todo o nosso desgraçamento da cabeça, viu, gente? Eu sei que tá parecendo um pouco complexo hoje o que eu tô falando, mas o meu objetivo hoje nesse vídeo era trazer para vocês só esse insight com relação ao elétron, né? Que na verdade é o mesmo movimento que nós fazemos, né? Porque se nós em essência somos um único ser, é esse único ser que se materializa aqui, né, e desaparece, é essa única vida, nós somos uma única vida, entendeu? Vida é um bom termo para ficar mais claro, né? É essa única vida que se materializa num lugar e de repente desaparece e se materializa em outro. Quando ela desaparece, não é que morreu, entendeu? É que se uniu a tudo que existe, é que se transformou na própria essência da vida. E aí se materializa em outro ponto. Mas é sempre um único ser, somos sempre nós, né? A vida que está se manifestando aqui ou está se manifestando ali. E se a gente for bem fundo na nossa própria mente, a gente vai conseguir entender isso e vai ficar mais claro.
E quando as tartaruguinhas, aqui quer enfiar as tartaruguinhas na história de qualquer jeito. Não, mas foi verdade, é porque foi aí que eu tive esse insight, né? Quando as tartaruguinhas, as 100, 200 que tinha ali na praia, elas estão voltando para esse mar, na verdade, é claro que ali é o começo da vida delas, estão entrando no mar, é o começo da vida delas. Eu senti uma similaridade com isso, né? É claro que elas vão continuar manifestadas, vão continuar encarnadas, mas metaforicamente é meio isso, né? A gente desencarna, a gente mergulha nesse oceano do qual nós fazemos parte e nele nós somos um, entende? Então isso é muito legal e a vida ela não acaba, né? Ela não acaba, ela só a forma que se modifica. É por isso que quando a gente começa a estudar, né, o autoconhecimento, as pessoas que estão estudando aqui na Escola da Liberdade, tem muito essa dúvida, né, ou mesmo quem está assistindo os vídeos aqui do canal há mais tempo, nossa, mas se eu começar a entender que eu sou um com tudo que existe, eu vou desaparecer, né, e aí como é que fica? Então eu não vou existir nesse mundo? Não, a consciência da existência, ela acontece no agora, ok? E é nesse agora que você tem que aproveitar e se conscientizar que você é um com tudo que existe, tá? E você não vai sumir, é o oposto, você vai hiperviver, né, nesse estado. Então, aí a pessoa pensa, poxa, mas então, se tudo aqui é uma ilusão, eu também sou uma ilusão? Não, você não é uma ilusão, você é a vida. É a vida que movimenta as formas, né? Que tá além das formas e que movimenta e que dá vida às formas. Então lembra sempre disso, gente, para ficar mais claro para vocês, né? Esse movimento do elétron, que é exatamente o mesmo movimento que nós fazemos quando encarnamos e desencarnamos, né? A gente aparece aqui, desaparece e aparece aqui de novo. Até a gente se conscientizar de que isso ainda faz parte de um sonho, de uma decisão nossa. Mas não vou entrar nisso, que é muita coisa pra gente desconstruir aí. Fica para um próximo momento. Lembrando a vocês que querem se inscrever no curso Introdução à Mentalidade Unificada, que agora em fevereiro a gente já vai abrir as inscrições para a próxima turma. Fiquem ligados. Embaixo desse vídeo tem uma lista de espera, tá? Tem o link para a lista de espera. Quem tiver na lista de espera vai receber a possibilidade de se inscrever com antecedência, porque as inscrições são limitadas, tá bom? Então, se você quiser fazer parte da nova turma do Introdução à Mentalidade Unificada, se inscreve, tá? Porque você vai receber, vai ter acesso a essas inscrições antes. E vem estudar com a gente, tá? Que tá muito legal aqui. Beijinhos, amados. Até breve. Tchau.